Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é regionalização do Brasil. Para você que chegou agora, inscreva-se no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações e dê o seu like. Então, nessa aula nós vamos aprender sobre o conceito de região, regionalização e as duas principais regionalizações do Brasil que estão retratadas aqui nesses mapas. Região, definição. A palavra região é derivada do latim regere, ou seja, trazendo assim uma ideia de regência e regra. Região é uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características em comum que diferem essas áreas do externo. Então, para determinar, isso aqui é uma região e aquele lá é outra região. Então, esses mesmos lugares, locais, têm que ter características semelhantes, dos quais você perceba que essa determinada cidade, por exemplo, pertence a uma região e a cidade ao lado pertence a outra região. Por quê? Porque elas têm características que se diferem entre si, mas que são comuns entre os seus arredores, né? O conceito de região é mais do que apenas uma divisão em área. Ele demonstra uma ação transformadora do homem sobre um determinado ambiente. Ou seja, uma região é composta pelas características físicas, estrutura da população e suas atividades econômicas. Então, em uma mesma região, a gente não tem apenas uma característica em comum entre esses lugares ou locais, né, que estão unindo essa região. Ela também possui características físicas, de população, econômica, que fazem com que aquela área seja uma região. Diante disso, devemos lembrar que o território brasileiro é muito extenso, dividido em 27 unidades da federação, que formam o Estado Nacional, com um Distrito Federal e 26 estados. Então, pelo tamanho que é o Brasil, imagina se a gente não dividisse esse país em regiões. Por que regionalizar o Brasil? Regionalizar é uma forma de dividir uma área em regiões, no nosso caso aqui o território, né? As regionalizações se modificam conforme as mudanças no território, tornando-se um instrumento para a sua gestão. Imagine como seria governar um território tão grande como o Brasil sem que houvessem divisões. Então, a regionalização ela também vai mudando ao longo do tempo. Se, por exemplo, surgirem estados, outros estados deixarem de existir, né, algum estado ser subdividido, então vai ter que surgir uma nova regionalização. Um dos objetivos da regionalização é facilitar o planejamento governamental. Assim, é possível propor ações que afetarão diretamente uma região, tais como o uso e ocupação das áreas, infraestrutura, divisão econômica de recursos, etc. Então, é mais fácil dividir, por exemplo, um recurso federal, um recurso que vem aí do governo, entre as 5 regiões, do que dividir, por exemplo, sem que tivesse nenhum tipo de regionalização. Como é que ia ser feita essa divisão financeira se não houvesse essa divisão em si no território, né? Também é importante para verificar as mudanças espaciais que foram e continuam sendo intensas, como muitas migrações de pessoas de uma área para outra. As primeiras regionalizações. Toda regionalização utiliza pelo menos um critério. Critério é aquilo que serve de base para a comparação. É o modo pelo qual analisamos uma coisa. Ela pode ser realizada comparando as características econômicas, demográficas, naturais, etc. Hoje em dia, a maior parte das regionalizações utiliza como critério mais de uma característica. As primeiras regionalizações foram criadas pelos franceses e associavam as regiões às suas características naturais. A exemplo de Champagne, uma província da França, no qual o clima e o relevo favorecem o cultivo de vinhos especiais, que chamamos ainda hoje de champanhe, muito utilizado para comemorações como o Réveillon. Então, o que determinava essa primeira divisão dos franceses em áreas? Era aquilo que era natural, aquilo que era produzido na região. E assim surgiram regiões como Champagne, Bolonha. Então, isso tem a ver com as características naturais. Divisão regional do IBGE.
Então, no Brasil, nós temos duas grandes divisões que são mais conhecidas. Em 1970, o IBGE dividiu o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, vamos conhecer as características dessas regiões. Nós temos aqui a região Nordeste, que compreende os estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, é a região que mais tem mais estados do que os outros. E ela abrange 18,3% do território nacional e possui 27,8% da população do país. Região Norte é formada pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Então, é muito conhecida ali por essa área amazônica do Brasil. É a maior das 5 regiões, que tem a área mais extensa, no caso, mas há pouca população vivendo na região. Tanto que em geografia nós chamamos essas regiões como vazios demográficos. Região Centro-Oeste abrange os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Sua área ocupa 18,8% do território brasileiro e sua população equivale a 7,4% do país. Então, é uma região que cresceu, desenvolveu muito a partir da criação do Distrito Federal. Região Sudeste é formada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ocupa 10,8% do território e totaliza 42,1% da população brasileira. É a região mais populosa e também a mais industrializada do país. Região Sul é constituída pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sua área equivale a 6,7% do território nacional, com 14,4% da população nacional. Então, cada região possui seus próprios estados, as suas próprias características, e a gente pode comparar essas regiões considerando vários tipos de critérios, como tamanho da população, qualidade de vida, nível de educação, nível de saúde, renda per capita. Então, é muito importante também conhecer as regiões, porque cada uma delas possui as características que unem esses estados e fazem com que eles tenham uma certa unidade. Regiões geoeconômicas. Então, existem duas regionalizações bastante conhecidas no Brasil. Então, a gente já viu a do IBGE. E a outra é regiões geoeconômicas, que dividem Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, a Amazônia seria esse ponto 1, o Nordeste seria esse 3 e o Centro-Sul seria esse número 2 aqui. Criada pelo geógrafo Pinchas Geyser, ela tenta compreender as partes que compõem o Brasil sem uma rígida preocupação com os limites dos estados, procurando levar em consideração as mudanças observadas nas últimas décadas. Então, olha, ela não considera essa divisão territorial. No estado de Minas Gerais, por exemplo, nós teríamos o norte de Minas aí relacionado à área 3, que seria Nordeste. E a outra parte aqui, Triângulo Mineiro, leste de Minas, parte central e sul de Minas, pertenceriam então à região Centro-Sul. Então, quais são as características dessas regiões? Na Amazônia, foi uma região inexplorada durante os séculos e atualmente, porém, ela vem sendo intensamente ocupada num contínuo processo de destruição de matas e biodiversidade. Nordeste representa a porção territorial mais antiga do país. Foi aí que se iniciou a exploração mais intensa do Brasil colônia pelos portugueses e foi a região que forneceu grande número de imigrantes para as demais regiões do país. E a Centro-Sul é a região que mais se desenvolveu, sobretudo após a abolição da escravatura e industrialização do Brasil. É a região mais industrializada e urbanizada do Brasil. O que facilita pensar nessa divisão é o fato de serem três regiões com características muito comuns entre uma área e outra, principalmente levando em consideração a parte econômica.
Porém, o que dificulta implantá-la é o fato de que ela não considera a divisão dos estados. Então, é muito difícil a gente conseguir pensar nessa divisão considerando cidades, por exemplo. Ok? Obrigado por terem ficado até o final. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!